Amigos, hoje eu vou te apresentar um anime em que o indivíduo viaja no tempo para se envolver em brigas. Sim, você ouviu corretamente. A história começa com uma pia extremamente suja, cheia de sacolas e lixo espalhado pelo chão, um calendário com imagens sugestivas e uma pilha de revistas meio suspeitas. Já é possível deduzir que quem vive um ambiente assim é um otaku, não é mesmo? Com certeza, meu amigo, olha só essa bagunça. Tem revistinha ali, junto com os lenços de papel. Eu tô ligada que tá passando noticiário com William Bonner e ele tá dizendo que tem um erro no enredo desse anime. Um personagem como ele nunca ficaria assistindo o jornal de jeito nenhum. Enquanto ele come batatinhas, ele percebe que o Naoto se deu mal. Ele coça o traseiro e vai beliscar umas batatinhas com aquela mão suja, engraxada de óleo de batata. Porém, surge outra personagem, a tal da Hinata Tachibana, que é apresentada posteriormente. Descobrimos que essa Hinata foi sua namoradinha na época do colégio. Então uma mulher bate na porta dele. Essa mulher é como a Dona Florinda depois de ter jantado Sr. Barriga. Ela aparece pra fazer umas reclamações de leves e vai embora. Após isso, é mostrado o cara trabalhando em um estabelecimento de aluguel de filmes, que lançou um anime em 2021. Só que locadoras, mano, não existem mais. Elas foram extintas há muito tempo já. Depois ele volta pra casa com uma expressão derrotada, sabe? O trabalho da locadora e tal. Enfim, ele encontra os moleques enviados pelo capeta. Nessa hora você imagina que são os trombadinhos, mas os moleques passam uma moeda, riscam o carro e saem correndo. Aí o dono do carro chega e ao invés de ele ficar e explicar a situação, ele também sai correndo. Mano, muito burro esse maluco. De repente ele chega à plataforma de uma estação de trem e é hora de voltar pra casa. Enquanto ele espera, ele se põe a refletir sobre a vida e sobre a Hinatinha, que já partiu dessa pra melhor, que Deus a tenha. Ela era a paixão de tempo de colégio dele, a única pessoa com quem ele namorou ao longo da vida, e o cara ainda é virgem, mas isso é algo comum pra alguém como ele, um otaku. Inesperadamente alguém empurra com força, lá ele. Ele cai nos trilhos do trem e pra você que pensa que ele vai parar em algum secai, está completamente enganado. Ele vai pegar um trem bala. Seus últimos suspiros, ele ainda se lembra da Suifu. O cara é realmente um virgão, gado mesmo. Em seguida a cena corta pra uma escola onde algumas garotas estão falando sobre a Tachibana e todo mundo só fala dessa tal de Hinata Tachibana. Ela é como se fosse uma celebridade da escola. E aí já corta para o metrô. E acredite, o cara não tá debaixo dos escombros, ele está dentro do metrô. De repente entra um pessoal no vagão e o cara do nada se transforma num super saiyajin. Antes mesmo ele tinha o cabelo preto e agora tá amarelo. Ele sai correndo, quase fica preso na porta do trem. E quando ele olha para um tal Makoto, um cara que vive com a mão no saco, e com Yamagishi, achando que é esperto só porque usa óculos. Será que faz sentido isso? O líder deles, o Akun, que tem um penteado diferenciado, e o tal do Takuya, que parece uma garota. Muito bonita por sinal, hein? Eles decidem subir pela escada rolante e olha só essa maluquice, mano. O cara dá um tapa na própria orelha e sai voando. Ele olha para o espelho e de repente percebe que está com o cabelo amarelão, usando calças largas parecendo um noia. E quando ele percebe que está na época do ensino fundamental, com apenas 50 centavos no bolso e o celular, o moleque tá pobre. Odeio pobre! Tudo acontece muito rápido pra ele assimilar. Cara, estamos em 2005. O maluco voltou 12 anos no passado. Eu não entendo porque que ele parece estar mais velho do que no futuro. Os caras começam a perceber um comportamento meio estranho nele. Depois disso, eles vão ao McDonald's pra comer o Mac Depressão. Só desgraça começa a partir daí. Só confusão. Os caras estão planejando atacar uma escola rival. Afinal, o gangue é assim mesmo, né? Os caras se juntam pra brigar por pura burrice, apenas pra ver que leva mais pancada mesmo. Estão tramando um ataque surpresa, vão chegar sorrateiramente e sair distribuindo socos. Tudo isso só porque alguém disse que eles são covardes. Tipo, os caras vão lutar só por causa de uma provocaçãozinha. Esses indivíduos estão realmente prontos pra violência. Todo mundo tá animadão, mas essa felicidade não vai durar muito tempo. Eles seguem em grupo, caminhando juntos, e ele nota que a situação está meio perigosa. Mas o engraçado é que o sujeito perdeu a memória. Ele não se lembra de nada disso. Os caras vão intimidar dois moleques e ele percebe que se meteu em encrenca. Já não tem mais habilidade de lutar. Tem 10 anos a mais e já está na fase adulta. Os caras assustam os jovens e ele fica apenas observando em alerta. Ele está completamente surpreso. Depois os sujeitos chegam a um parque e o cara acha que tá arrasando, achando que vai enfrentar os moleques mais novos. Até aí tá tranquilo, né? Só que de repente suas memórias começam a voltar. As lembranças estão surgindo, mano. Olha só a surra que ele vai levar quando esses caras chegaram lá. Só os grandalhões do nono ano. Eles já chegam o quê? Fumando derby e você já conhece o nível dos caras. Além disso, o rosto deles era cheio de cicatrizes e piercings. Esses caras estão em outro patamar, mano. E ele percebe que está morto. Achavam que ia enfrentar apenas uma gangue qualquer, mas acabaram se envolvendo com a máfia, pois pensavam que o Masaru era o líder deles. Na verdade, ele é apenas um subordinado, um capacho usado e escravizado por esses caras. O moleque usou ele como peão e aí se deram mal. Ele pede pra ele buscar uma bebida de tamarindo, enquanto o Masaru vai até a máquina esbotando um sorriso. Achavam que ele era o chefe, mas se deram mal. Ele vai inserindo as moedas na máquina, enquanto isso eles estão lá, sendo brutalmente espancados mesmo. Imagina uma surra intensa, os caras levam até chinelada, até igual você quando sua mãe pede se passar. Em seguida, eles pedem desculpas
ônibus, os caras vão embora fumando o derby deles. Os que foram espancados estão um verdadeiro desastre. Esse cara aqui, ó, vai ficar com sequela, dormindo pesado. E o resultado é querer brigar por nada. Apanharam por pura burrice, o cara voltou no tempo apenas pra levar uma surra. Já tinha levado antes e voltou só pra apanhar de novo. Esse maluco é um completo idiota. Ele tem um lampejo da sua vida fracassada em que nada deu certo pra ele, chegando até mesmo a trabalhar em uma locadora. Ele se joga no chão lamentando como um cachorro arrependido e começa a culpar Deus. Deus dá uma segunda chance pro cara, mas ele só faz besteira de novo. Em seguida ele se lembra da sua Tatibana e percebe que ela vai acabar se dando mal por causa desses imbecis aí. Então ele percebe que precisa agir. Enquanto voltam pra casa, estão todos machucados. Até mesmo ir no banheiro hoje vai ser doloroso, com certeza. No meio do caminho, Takemichi começa a ter pensamentos bem fora do comum e decide seguir por outro caminho. Foi nesse momento que ele se deu conta de que precisa aproveitar ao máximo sua estadia no passado. No passado, ele corre freneticamente pelas ruas, chegando a um prédio, procurando um apartamento de Tatibana, e quando ele toca a campainha, ela já estava esperando por ele. É, cara, hoje é o dia dele. Ela abre a porta, ela tem pés encantadores, uma pinta na boca, olhos deslumbrantes e uma aparência super kawaii. Mas também não é pra tanto. Quando ele a vê, o cara começa a chorar. Um homem adulto chorando. Ele deve ter uns 30 anos e está chorando por causa de mulher. O cara chega lá chorando, mano. E quando ele a vê, já está pensando em desistir. Ela vai em direção a ele e segura no rosto dele. Achei que ia rolar um beijo nessa hora, eu confesso. No entanto, aquilo foi apenas uma lição de moral pra ele parar de ser idiota e ficar apanhando gratuitamente. Depois disso, ele vai embora chorando, segue seu caminho triste e solitário. Ele se senta em um balanço no meio de uma praça e de longe observa alguns caras roubando e xingando. O cara tá muito irritado, levou uma surra hoje, então ele se sente na necessidade de descontar em alguém. Ele já chega desferindo um soco no sujeito e em seguida pega uma garrafa. Ele está determinado a estatar alguém com ela. Depois disso, ele joga os estilhaços da garrafa no chão e o garoto ainda tem a ousadia de pedir pra ele jogar no lixo. Se fosse eu cortaria esse moleque em pedaços já. Ele tenta dar uma lição de moral no garoto, afinal ele é todo certinho, né? A mensagem que ele quer transmitir é de que vale a pena enfrentar os caras, mesmo sabendo que vai levar uma surra, ou seja, morrer em vão. Ele pergunta o nome do garoto e ele responde que é Naoto Tatibana. Ele é o irmão mais novo da Hinata. Daqui a alguns anos, tanto ele quanto a sua irmã vão acabar sendo atingidos por um caminhão. Ele começa a conversar com Naoto e surgem alguns assuntos estranhos. Naoto nem imagina que esse tal do Takemichi tá pegando a irmã dele. Ele começou de forma equivocada e aconteceu algo totalmente inesperado. E você acha que ele vai guardar o segredo dessa viagem no tempo só pra si? Engano seu. Ele começa a contar que em 2017 ele caiu nos trilhos do trem e de repente voltou no tempo. O garoto só pode pensar que esse maluco é esquizofrênico. Mas mesmo assim, ele logo solta a informação de que daqui a 12 anos a irmã dele vai acabar morta. Não é apenas isso, Naoto também acaba morrendo no meio disso tudo. O garoto fica em choque com essa revelação, mas é difícil acreditar em uma história tão surreal. É complicado, eu entendo, mas há pessoas loucas pra tudo. Ele precisa alterar o futuro e salvar a creche que ele frequenta. Pra isso, ele pede ao garoto para que se lembre do dia 1º de julho de 2017. Em seguida, ele tem um sobressalto e acorda no hospital. Parece que ele retornou ao presente no ano atual. O cara sobreviveu após cair dos trilhos. Glória a Deus. Ouviu, meu irmão? Ele está convencido de que tudo aquilo foi apenas um sonho. Mas de repente, chega um cara pra conversar com ele. O cara logo se apresenta como Naoto Tatibana, o cunhadinho dele, e diz que mudou o destino dele. O cara fez uma viagem temporal, sobreviveu e resgatou ele dos trilhos do trem. Porém, infelizmente, não conseguiu salvar sua irmãzinha. Isso só pode significar uma coisa: Takemichi vai ter que se virar nos 30 pra voltar no tempo novamente. Isso significa que ele terá que se expor a vários trens. E é aqui que começa uma incrível saga de viagens no tempo. E é assim que termina o episódio. Sinceramente, esse anime é incrível. Vamos dar um monte de likes nesse vídeo pra que eu possa trazer a continuação, tá bom? Então vamos lá. E se você ainda não se inscreveu, não se esqueça de se inscrever pra nos apoiar. É isso aí, pessoal. O vídeo chega ao fim por aqui. Até a próxima.